Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 31 de março de 2026, 8 horas, horário de Brasília. A Ucrânia esmaga a indústria de guerra russa. Nesse episódio, nesse vídeo, vamos testemunhar a destruição avassaladora de usinas metalúrgicas e fábricas de munição no interior da Rússia, no coração da Rússia. Vocês vão ver como os drones da Ucrânia estão cegando os russos e porque o Kremlin está desesperado com o fracasso do recrutamento militar para a guerra na Ucrânia. A mobilização forçada é o único suspiro de um regime em queda. Inscreva-se agora, aqui você vê a verdade, deixe seu like, compartilhe esta verdade e dê um like, é muito importante, compartilhar também e faça seus comentários que são muito bem-vindos. Vamos fortalecer esta corrente da liberdade e conhecer a verdade. Aqui não tem tititi, tchó, aqui é tudo verdadeiro. O que acontece nós relatamos, mentiras não propagamos. Eu conto com vocês. As últimas 24 horas marcaram um novo capítulo de domínio absoluto das forças armadas da Ucrânia sobre o agressor russo. Em uma operação de precisão cirúrgica, os drones ucranianos atingiram o coração da logística russa na cidade ocupada de Alchevsk. É Alchevsk, né? O nome dessa cidade. Uma usina metalúrgica estratégica que alimentava a máquina de morte da Rússia, a máquina da morte da Rússia, com munição de grosso calibre. Foi envolta em chamas e explosões. Cada impacto naquela usina significa menos balas e menos granadas disparadas contra os guerreiros ucranianos na linha de frente. A caça dos invasores continua, sem descanso, e um trem militar russo foi completamente interceptado e ficou em chamas perto de Novosvitlivka. Novosvitlivka é novo, né? Daí tudo junto, Svitlivka. E aí o trem já era. A composição ferroviária, né? O impacto foi devastador, provando que não existe caminho seguro para as tropas de ocupação russas no solo da Ucrânia. Em Zaporizhia, a inteligência ucraniana localizou e destruiu um centro de controle de drones inimigos no distrito de Uliápole. A Ucrânia está cegando o agressor russo e neutralizando a sua capacidade de reação antes mesmo que eles possam levantar voo. Mas a ira da Ucrânia, não se limita aos territórios ocupados e aos ataques de longo alcance que estão fazendo a Rússia tremer. Na região de Belgorod, a vila de Novaya Tavolzhanka é russa, né? Na localidade russa, Belgorod fica na Rússia. Lá aconteceu a eliminação de uma grande concentração de militares russos, de uma tropa russa estava sendo concentrada para fazer um ataque contra os ucranianos. Imagino que é contra os ucranianos que estão em posição, porque eles ocupam uma área em Belgorod, lá na própria Belgorod, e as perdas ali foram muito significativas. E o medo está com isso se espalhando entre os soldados do ditador da Rússia, que percebem que não estão seguros nem no território deles. Cidades como Berezov, Vassilka e, novamente, Uliápole foram também alvos de ataques implacáveis contra postos de concentração de tropas, e isso foi feito com sucesso, com grandes perdas para os russos ali, que estavam concentrados, se preparando para desferir golpes, ataques contra a Ucrânia. A Ucrânia está vigilante, está atenta onde estão as concentrações e dizimando a sua suposta, eu digo que suposta, que de fato não aconteceu, está fracassando, a ofensiva primavera-verão. Então os russos estão já, antes do marco zero para a invasão, eles já estão sendo destruídos e eliminados. A indústria química russa também, mais um ataque ontem,
né? Está sob fogo constante essa indústria, fogo constante, com a gigante Kuibychev Azov sendo atingida mais uma vez na localidade de Togliatti. A fumaça cinza e densa subia do céu ali na cidade de Samara. É o testemunho da eficácia dos drones ucranianos contra o complexo industrial de Moscou. Pela segunda vez em um mês, esta unidade vital foi colocada fora de ação, fora de combate, mostrando que a Ucrânia tem o controle do espaço aéreo. No sul da Rússia, em Taganrog, o caos se instalou novamente enquanto as defesas russas falhavam. Agora o ataque foi ucraniano, não foi um ataque enganado como os russos fizeram. Os ucranianos atacaram ontem e os russos falharam miseravelmente em interceptar o ataque ucraniano, com incêndios, veículos destruídos, e os russos tiveram que fazer evacuação em massa e também o corte de suprimentos essenciais como o gás, cuja central de gás foi atingida pela Ucrânia. A guerra que o Kremlin começou finalmente bateu a porta deles, aliás, já vem batendo há um bom tempo, com uma força que Vladimir Putin jamais imaginou que iria ter que suportar isso quando começou a guerra. Ele achava que em um mês ele liquidaria a fatura e a Ucrânia estaria ajoelhada ao final do mês, né? Enquanto a Ucrânia avança, mais de 4 anos, já indo para o 5º ano, começou agora, mas se a guerra continuar vai chegar lá, o exército russo está à beira de um colapso estrutural completo. Relatos do Instituto para o Estudo da Guerra confirmam que o Kremlin não consegue mais repor suas baixas com soldados voluntários. A resistência às campanhas de recrutamento agora é tão grande que o descontentamento já atinge os 4 anos de insatisfação acumulada. A tentativa desesperada de recrutar operadores de drones fracassou, porque os russos sabem que serão usados como bucha de canhão na infantaria. Eles dizem para muitos, você vai ser operador de drone. E quando chega lá na hora, em vez de ser operador que fica alguns quilômetros à retaguarda, eles colocam os caras para serem buchas de canhão e irem nas linhas suicidas no teatro de operações ucraniano. A liderança militar russa está presa a táticas obsoletas e resiste a inovações que não consegue compreender. Pela primeira vez desde o início da invasão, a taxa de recrutamento caiu abaixo do número de soldados mortos e feridos em combates. Aliás, não é a primeira vez esse mês. Essa taxa, esse ano, é a primeira vez que, desde janeiro, eu já relatei em outros vídeos, a taxa de recrutamento está menor do que o número de baixas. Em média, entre 10 a 15 mil. A maioria acho que está em torno de 10 mil e pouco, o número de novos recrutamentos versus as baixas. Isto significa que o exército do ditador Putin está encolhendo a cada dia que passa, desmantelado pela resistência heróica dos ucranianos. Os pagamentos exorbitantes já não são suficientes para convencer ninguém para ir morrer nas linhas suicidas que a Rússia organiza. O Ministério da Defesa da Rússia tenta agora enganar estudantes com contratos de 1 ano, que são, na verdade, sentenças de servidão eterna. Fontes internas revelam que é praticamente impossível deixar o serviço militar dentro do fim do conflito. Então não é para 1 ano efetivamente, mas pelo menos se ele faz para 1 ano, o ditador da Rússia está pensando que pelo menos 1 ano a mais isso vai durar. Independente do contrato, o mundo já percebeu que o discurso de Dmitry Medvedev, que foi o ex-presidente e ex-primeiro-ministro da Rússia, né, sobre que não havia necessidade de mobilização, é uma mentira deslavada. O Kremlin prepara, segundo informações, uma mobilização forçada e gradual para tentar estancar o sangramento de suas unidades na linha de frente. Em nenhuma quantidade de reservistas sem treinamento, mas nenhuma quantidade de reservistas sem treinamento poderá deter a marcha da liberdade liderada pela Ucrânia. Estamos vendo o fim de um império de papel que se sustenta apenas no terror e na repressão e na manipulação do seu próprio povo.
A superioridade ucraniana é estratégica, tecnológica e, acima de tudo, até eu diria, né, não sei o que vocês vão achar, mas é espiritual também. Cada drone que decola da Ucrânia leva consigo a esperança de um mundo livre da tirania russa. A vitória não é apenas uma possibilidade, ela é uma certeza que se consolida a cada alvo atingido e a cada posição reconquistada. Conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Eu peço a Deus que abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.